Neste vídeo vamos explorar a funcionalidade Magnetic Board do SIS4Soccer. Uma das funcionalidades adicionais que o SIS4Soccer dá ao treinador é a possibilidade de poder utilizar o programa para fazer as suas apresentações táticas. E neste caso contém aqui uma funcionalidade que é designada por Magnetic Board, isto é, um quadro magnético, que neste caso é um pouco à semelhança, ou funciona um pouco à semelhança do que é um quadro magnético na realidade. No entanto, obviamente que através do sistema informático pode conter aqui um conjunto de valências que um quadro magnético normal não contém. Eu vou clicar aqui neste ícone e vai abrir-se então aqui um espaço na totalidade do meu monitor que contém um campo de futebol. Como podem facilmente observar, o campo não está completo aqui dentro do meu espaço. Ora bom, então nós temos aqui uma barra de ferramentas que nos permite controlar os detalhes, ou praticamente todos os detalhes, daquilo que nos é apresentado aqui no campo. Então, para começar, vamos começar já aqui deste lado. Aqui temos um botão de minimizar. Neste caso, se eu clicar neste botão, posso continuar a utilizar o programa, mas como poderão ter a ocasião de ver, o Magnetic Board está aqui aberto na minha barra do menu iniciar. E, portanto, eu posso a qualquer altura continuar aqui a editar, a registar atletas, etc., abrir uma equipa e fazer a gestão da equipa e a qualquer altura voltar novamente ao Magnetic Board. Este X significa fecho do programa, ok? Neste caso, fecho desta funcionalidade. Vamos regressar ao Magnetic Board. Como vimos então, temos aqui o nosso campo, mas ele, por questões de dimensão, de espaço da nossa resolução de monitor, não está a ser apresentado na sua plenitude. Ora, então neste caso nós temos aqui duas funcionalidades. A primeira permite-nos selecionar qual é a cor do campo. Okay? Podemos escolher um campo amarelo, não há qualquer problema com isso, ou um campo vermelho, que não fará grande sentido. No entanto, vamos escolher aqui uma cor que se coadune mais com o tipo de campo de futebol. Esta, se calhar, é muito aguerrida. Vamos aqui escolher uma cor um bocadinho mais suave e cá está. Ora bom, aqui deste lado é onde podemos controlar o zoom do nosso campo. Ora, neste caso verificamos que o seu tamanho normal, que é o tamanho 1, não é compatível com a nossa resolução do ecrã, uma vez que extravasa o nosso espaço. Ora, então neste caso o que nós vamos fazer é clicar aqui e vamos diminuir ligeiramente para ver se o campo já cabe. E como podemos observar, neste momento o campo já consegue estar aqui representado em todo o nosso ecrã. Como podem reparar, temos aqui do lado direito um conjunto de marcas de 1 a 11, do lado esquerdo, do lado direito também um conjunto de marcas de 1 a 11, que corresponde aos jogadores de um jogo de futebol de 11. Nós podemos simplesmente agarrar no jogador, okay, e movimentá-lo para a posição que desejarmos. Como podem reparar, temos aqui também um esférico, uma bola, que nós podemos simplesmente movimentar para o local que quisermos e, como podem ver, nós podemos então colocar os jogadores na posição que bem entendermos. Ora, muito bem, se eu clicar aqui nesta tecla, o que eu vou fazer é fazer com que todas as marcas regressem à sua posição inicial, exceto a bola. A bola, nós podemos ter aqui a bola colocada no centro se quisermos. Aqui, esta tecla vai ativar ou desativar a bola. Portanto, a bola, se estiver aqui nesta zona e nós clicarmos nesta tecla, ela desativa a bola. Se ela estiver desativa e clicarmos ou inativa, nós vamos voltar a ter a bola no terreno de jogo. Depois temos aqui, a seguir, a possibilidade de ativar uma grelha. Okay? Temos aqui pequenos pontos espalhados pelo terreno de jogo, o que quer dizer que se eu arrastar uma marca e a aproximar daquele ponto, ela vai automaticamente ajustar-se ao ponto mais próximo. Okay? E, essencialmente, o funcionamento da grelha é exatamente esse. A esta altura estarão os treinadores de futsal a perguntar, então, mas só para futebol de 11? Não. Nós podemos clicar aqui e vamos alternar entre o futebol de 11 e o futsal. Neste caso, ao clicar nesta tecla, obviamente que para além do campo ser alterado, o número dos jogadores também é alterado, uma vez que no futsal temos então apenas 5 jogadores de campo. Okay? No entanto, aqui fica então esta possibilidade de nós podermos alternar entre futsal e o futebol de 11. Vou deixar esta tecla para o fim e vamos aqui dar um exemplo muito concreto. Neste caso, quando nós alteramos entre futebol de 11 e futebol de salão ou futsal,
Também são alterados aqui alguns dados. Neste caso, as táticas para a formação do lado esquerdo e as táticas para a formação do lado direito. Ora, neste sentido, nós podemos clicar aqui e escolher uma formação por defeito para a equipa que neste caso está assinalada com as marcas vermelhas, por exemplo um 4-4-2. E quando clicamos aqui, automaticamente os jogadores são colocados na sua posição de acordo com a formação que nós escolhemos aqui. Temos aqui várias, que foram inseridas diretamente pelo programa e que foram também recolhidas a partir de alguns técnicos de futebol e, portanto, são tipos de formações oficiais. Obviamente que, a partir deste momento, o treinador poderá deslocar os jogadores para a posição que bem entender e, daí, tirar o proveito da sua apresentação. Se quisermos fazer o mesmo para a equipa aqui assinalada à verde, podemos também escolher da sua lista, neste caso é a lista de baixo, qual é a formação que queremos e depois podemos, obviamente, também arrastar os jogadores. Ora, temos aqui também a possibilidade de gravar ou carregar uma determinada organização. Vamos imaginar que eu, por exemplo, tenho aqui dois jogadores no meio do terreno e não tenho mais, e quero gravar aqui a disposição ou a posição onde os jogadores neste momento se encontram. Eu simplesmente vou carregar aqui, okay? E vou gravar, posso gravar aqui nesta pasta ou noutra pasta qualquer, vou gravar aqui o ficheiro teste, okay? Save, e vamos fechar esta aplicação. Vamos agora regressar ao Magnetic Board e vamos imaginar que eu preparei então esta minha apresentação. Vamos colocar aqui o 9, vamos clicar agora, desta feita, não neste botão, mas neste, ok? Que é para abrir, clicar aqui, Open, e automaticamente temos então todos os elementos do meu quadro magnético colocados na posição desejada. O que permite, por exemplo, que o treinador possa criar aqui várias situações, ok? Que depois poderá facilmente abrir e evoluir no termo da sua apresentação. Esta funcionalidade foi pensada, por exemplo, para ser usada com um quadro interativo, o que é excelente, uma vez que o treinador poderá simplesmente arrastar as peças que estão a ser projetadas no quadro interativo. Poderá fazê-lo também através de um data show, neste caso utilizando o seu computador para arrastar as figuras e depois, obviamente, que os jogadores estarão sentados na assistência a visionar numa tela a projeção das movimentações realizadas aqui no terreno. Temos depois aqui ainda mais um conjunto de funcionalidades, eu ainda não me esqueci destas, já lá vamos, que tem a ver com o facto de, a determinada altura, o treinador querer fazer algumas marcações aqui no campo, isto é, assinalar alguns detalhes. Vamos imaginar que temos aqui, por exemplo, uma organização tática qualquer e vamos deslocar aqui os jogadores, ok? Vamos, por exemplo, colocar aqui os jogadores numa situação de pontapé de canto. Há aqui vários jogadores que se vão aproximar da baliza e o treinador quer realçar uma determinada movimentação. Ora bom, nestas circunstâncias o que nós podemos fazer é o seguinte, vamos imaginar que temos aqui toda a equipa praticamente instalada no meio do campo adversário e queremos definir quais são as movimentações. Bom, então o treinador poderá usar o sistema da caneta. Neste caso, ao selecionar a caneta, ela vai ficar aqui assinalada e ele passará não a arrastar só aqui as marcas, mas pode, por exemplo, desenhar linhas, ok, em cima do terreno de jogo, ok? E neste caso, para o desenho das linhas, ele tem aqui um conjunto de opções. A borracha vai eliminar as linhas. Aqui vamos poder selecionar a cor da linha. Vamos, por exemplo, selecionar amarelo. E reparem, cá está a linha amarela. Okay? Vamos imaginar que ele vai centrar a bola aqui. Ok, então se ele vai centrar a bola para este jogador, o jogador depois vai aqui entrar para fazer o gol, etc. E, portanto, pode utilizar este tipo de informação. Se nós clicarmos, se agora arrastarmos as peças, reparem que os riscos continuam lá. Eu posso ativar aqui esta opção, que me vai permitir ainda continuar a desenhar as peças, neste caso, por baixo das linhas, etc. E, portanto, não há qualquer espécie de problema aqui. Posso ainda especificar uma espessura diferente e neste caso já vou desenhar uma linha ligeiramente mais grossa ou ainda mais grossa ainda e cá está. Então as várias possibilidades que eu tenho de desenhar linhas e alternar cores. Por exemplo, eu posso agora decidir aqui passar a desenhar com uma linha de cor completamente diferente e posso fazer aqui os riscos que eu bem entender no meu desenho. Vamos aqui clicar na borracha e vamos então falar aqui muito rapidamente sobre esta tecla que aqui está.
eu vou aqui fazer regressar todas as imagens à sua estaca 0, às suas marcas à estaca 0, e quando eu clico aqui, eu vou ter uma possibilidade muito interessante, que é a seguinte: vou abrir um quadro de opções de formatação de tudo aquilo que está aqui e que eu uso como marcas. Isto é, temos aqui a equipa, neste caso de marcas vermelhas, e a equipa das marcas verdes. Eu posso alterar a cor das marcas. Para isso, bastará selecionar qual é a cor que eu quero, por exemplo, amarelo, fazer Apply, e automaticamente as marcas irão ficar a amarelo. Okay? Voltando ao meu quadro, eu vou regressar à cor vermelha, fazer Apply, temos então vermelho. Temos a possibilidade de alterar a numeração, podemos tornar visível ou invisível uma determinada marca e, portanto, vamos imaginar aqui esta marca 1, vamos torná-la invisível. Fazer Apply e automaticamente a marca fica invisível. Okay? Vamos regressar aqui, pôr todas as marcas visíveis. Neste caso, esta tecla aqui do fundo distribui as equipas ou a numeração dos dorsais todos por ordem, mas eu posso alterar a ordem do dorsal. E, portanto, vamos imaginar que eu quero aqui o número 10 e este aqui passa a ser o número 14. Se eu fizer agora Apply, automaticamente temos aqui os valores alterados. Vamos ainda imaginar que queremos que apareça o nome deste jogador. Por exemplo, José. Okay? Vamos fazer aqui Apply e reparem que a marca passa a ter o nome associado. Isto é extremamente interessante, por exemplo, quando estamos a apresentar táticas com equipas adversárias, em que nós podemos simplesmente colocar aqui o nome de todos os adversários e, obviamente, que podemos depois explicar aos jogadores da nossa equipa quem é que vai cobrir quem é que vai fazer marcação a quem e em que circunstâncias isso pode acontecer. Há determinadas opções para os nomes, como aqui se mostra neste caso, qual é a cor das letras. Por exemplo, podemos escolher amarelo, podemos definir o tamanho da letra, okay? Por exemplo 12, mostrar uma pequena sombra por baixo do nome dos jogadores e definir a existência ou não dessa sombra. Okay? Vamos poder aqui definir visibilidades e invisibilidades. Como podem ver, nós temos aqui, ao clicar nesta tecla, temos aqui a ativar ou desativar a visibilidade daquela equipa. Reparem, eu vou colocar todos invisíveis ou todos visíveis, e agora neste lado estão todos invisíveis. Eu vou clicar aqui e temos todos os jogadores visíveis. Se quisermos limpar a lista de nomes, fazemos Clear Names, okay? E basicamente temos então aqui apresentado. Eu vou aqui alterar a cor, por exemplo, para um rosa, talvez não, mas para um preto, ok, Apply, e cá temos então a possibilidade de nós podermos configurar através desta opção alguns destes dados. Vamos aqui mostrar a funcionalidade desta tecla. Eu vou clicar e automaticamente os números são atribuídos por ordem. Vamos fazer aqui Apply. Apply significa aplicar. E então neste caso temos aqui o nosso sistema a funcionar. Vamos aqui novamente ver o seguinte. Vamos aqui colocar os nomes: José, Marco, vamos colocar aqui Carlos, e quando fizermos Apply, todos os atletas vão então ter aqui os seus nomes indicados. Ok, eu tenho aqui ativa a minha caneta. Vamos aqui desativar a caneta. Acontece aqui, esta pequena função tem um aspecto fundamental, e que é o seguinte: vamos ativar a caneta e vamos desenhar as linhas. E reparem o que é que acontece quando eu desativo a caneta sem esta opção aqui. Todas as linhas são apagadas automaticamente. Se eu quiser que elas se mantenham, eu vou ativar, vou desenhar a minha linha, vou clicar aqui, e agora reparem, quando eu desativar a minha caneta, automaticamente a linha vai ficar e eu posso continuar a mexer nas minhas marcas, e depois posso clicar aqui no apagar e automaticamente todas elas são apagadas. E de uma forma genérica é assim que funciona esta funcionalidade, que pode ser muito prática para o técnico poder apresentar as suas táticas aos atletas.